Eu vou voltar ao capítulo 4, só comentar alguma coisa que está no texto, vocês tentarem, de repente, entender um pouco melhor, que quando o autor fala sobre o mito, a magia, a religião e a ciência e a técnica. Na antropologia, no início da antropologia, quando a antropologia adotava a tese do evolucionismo, eles achavam que existiam 3 tipos de povos em relação às ideias, em relação à visão de mundo, a como se você explicava o mundo, a realidade. Os povos mais primitivos, eles explicavam o mundo a partir da magia. Os povos um pouco mais desenvolvidos explicavam o mundo a partir da religião. E os povos mais civilizados, como o europeu e o norte-americano, explicavam o mundo, a realidade, a partir da ciência e da técnica. Então, na visão da antropologia evolucionista, a inicial, existiam 3 estágios do pensamento humano, que ia do menos lógico para o mais lógico: a magia, a religião e a ciência e a técnica. Como a gente viu, não existe mentalidade pré-lógica. Todos os povos, todas as pessoas têm mentalidade lógica, uma pessoa no nível normal de inteligência e desenvolvimento, né? E um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss, ele disse o seguinte, que a magia, a religião e a técnica e a ciência são formas de explicação, são sistemas explicativos que existem em todas as culturas. Se você pegar lá os povos indígenas, é verdade que uma parte importante das coisas que acontecem na vida deles, eles explicam pela magia. Mas eles também têm a técnica, eles têm um pensamento científico, que é bastante pragmático, é bastante empírico. Eles sabem fazer o arco e a flecha, eles sabem fazer agricultura, eles têm técnicas agrícolas, no caso dos tupi, por exemplo, eles têm técnicas de caça, eles têm sistema classificatório das plantas, eles têm a botânica deles, que não usa só a magia para explicar. Ou seja, eles têm um pensamento mágico, mas eles também têm uma explicação científica, técnica, da forma deles. E também tem elementos religiosos lá dentro. E nós, uma parte importante daquilo que a gente usa como explicação, vem da ciência e da técnica. Certo? Nós estamos fazendo isso aqui agora, inclusive. A antropologia é uma ciência. Grande parte dos elementos que estão aqui nessa sala são produto da ciência e da técnica, da carteira, luz elétrica, a câmera que está gravando, o celular que está gravando, é produto da ciência e da técnica. As explicações que a gente tenta construir para pedagógicas, para educação, são explicações em boa parte científicas, técnicas, tudo bem? Agora, isso significa que a gente não tem religião na nossa sociedade? Tem, ela é muito forte. Veja o resultado da eleição presidencial, a última, em que o elemento religioso foi decisivo para orientar o voto das pessoas nas eleições, não é? Eu não estou nem julgando, tá? Se isso é bom ou mal, mas uma parte importante da nossa visão de mundo, das explicações que a gente dá, passa pela religião. Nem todas as pessoas, nem todo mundo o tempo todo, mas uma parte importante, sim. A gente, muitos de nós, sabe como a luz elétrica é gerada, sabe que isso não é magia, que é ciência, mas acredita, por exemplo, que tem vida após a morte. E muitas das decisões que a gente toma tem a ver com salvação da alma. Veja que como a ciência e a religião, elas coabitam a nossa cultura, o nosso estilo de vida. Ah, mas é a magia, professor? A magia não tem, tá? Todo mundo passa numa boa embaixo de escada? Fica contente quando um gato preto passa na frente? Fica feliz quando quebra o espelho? Como? Acho graça. Dá risada, aquela risada nervosa, né? Nossa, você vai na escada, vai pegar preto, daí a pessoa passa lá embaixo da escada e fica assim, nossa, como lasca. outra pessoa fica gritando, ai meu Deus, você passa por escada. Mas a pessoa, vou passar embaixo da escada, e passa, né? Mas eu passo embaixo da escada e falo, nossa, hein? Eu não acredito em bruxa, mas que ela existe, existe, né? Não é isso que a gente fala, as bruxas não acreditam em bruxas, mas que elas existem, existem. Bem ou mal a gente fica... Aí fica pensando o seguinte, que nós também temos, ainda que não tão forte, elementos mágicos para a gente no nosso cotidiano. E aí vem a questão, como que a magia explica a realidade?
O que é o pensamento mágico? Como ele explica a realidade? Como ele acha, por exemplo, que passar embaixo de uma escada ou quebrar um espelho vai atrair um azar, ou vai atrair uma maldição, ou vai atrair um mal olhado? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Pensar... Ué? É uma crença, mas que funciona pelo pensamento mágico, que a gente acha que quebrar um espelho vai atrair algum... É o que fez a afirmação. A criança confia na mãe e a mãe acreditava. Não, mas isso é qualquer coisa. Qualquer aprendizado passa pelo ensinamento. O mágico, o religioso, até o científico. Entendi que você falou, que o científico fala, mas tem a comprovação e tal. Mas a magia também tem. A mãe fala assim, mas qual a comprovação, mãe? Quebrar o espelho. A sua tia-avó quebrou um espelho, né? E aí depois o marido dela caiu do cavalo. Não conta essas histórias, né? Eu ouvi muito disso. Isso prova que a magia é verdadeira. Que não basta você explicar, tem que comprovar, né? Ou mesmo a religião. Não, tal pessoa se converteu e ela ficou próspera. E se dá os exemplos. Eu não estou gozando, gente. Eu só estou tentando usar o tom enfático, né? E não é só você explicar, mas também justificar. Você dá o exemplo, eu usei a palavra, esqueci. Você faz a comprovação, né? Mas a magia é isso. Para tentar explicar um pouco melhor. Para a magia, nós acreditamos que os elementos sobrenaturais, mal olhado, espírito, azar, são coisas sobrenaturais. Elas estão misturadas no nosso dia a dia, no nosso mundo do cotidiano. O mundo aqui das pessoas, da natureza, é um mundo que os espíritos também coabitam. Os elementos sobrenaturais fazem parte. E a magia é uma tentativa de você manipular essas forças sobrenaturais que estão aqui. Deu para entender? Tá? Então o pensamento mágico é esse. Olha só, um espírito entrou dentro da barriga da mulher, o espírito da mandioca, eu preciso agradar ele para que ele volte lá para a mandioca, contente lá e tal, né? E a criança nasça. Que espírito que é esse? Oi? Que espírito que é esse? É porque deu o exemplo de um filme, que foi feito um vídeo, que eles disseram que é um espírito que causou o mal, causa as doenças, né? E o xamã descobriu que era o espírito da dona da mandioca, que é um espírito poderoso, que a mandioca é importante para os tupis. Eles não podiam matar o espírito, destruir ele, afastar ele, tinha que agradar ele, porque vai que ele vai embora, não tem mais mandioca, eles morrem de fome. Mas é o que eles acreditavam, né? Não tem como. Olha, eles acreditavam e ele tirou o espírito da mandioca da mulher, a filha nasceu. É uma crença, e ela tem eficácia, a magia tem eficácia explicativa e às vezes concreta. Enfim, mas não sei. Mas assim, o que eu quero dizer é que para o pensamento mágico, os elementos sobrenaturais, eles coabitam com os naturais e com os humanos, não é? Vamos fazer uma explicação simples. Então, quebrar espelho, ou não quebrar, ou deixar um agrado com o espírito, são formas de tentar manipular, de tentar usar as forças mágicas a seu favor, ou impedir que elas façam mal para você. Fazer figa também tem as coisas de bom olhado, né? Ela tem um bom olhado, fazer figa, sei lá, tem um monte de coisa. E a religião, como é que funciona o pensamento religioso? A explicação religiosa se baseia em quais elementos? Aí a ideia é o seguinte: para a religião, os sistemas religiosos normalmente, eles acreditam que as forças sobrenaturais, seja espírito, Deus, eles vivem num outro mundo, a qual a religião é um esforço de tentar fazer uma comunicação. A religião é uma tentativa de comunicar o mundo das pessoas e da natureza com o mundo sobrenatural, que está separado, não é? Então aí você vai fazer a oração, a intercessão, a graça, sei lá, tem várias coisas, várias maneiras de você tentar entrar em contato com o sagrado. Muita gente fala que a religião passa por a crença de um Deus, não necessariamente. Existem religiões que não têm Deus, né? Existem religiões que acreditam em forças mágicas, forças sobrenaturais, ou em totens, né? Tudo bem na religião, gente? Basicamente, é um outro sistema explicativo, que não
não nega a magia e também não nega a ciência. Eles são paralelos e coabitam a gente. E a ciência? Como que a ciência explica o mundo? Explica as coisas? Hã? Você falar que você foi curada por uma oração ou por uma intercessão? Então, mas tá tudo bem, mas os fatos, eles são explicados a partir de outros fatos. Ou seja, você explica algo do mundo humano, do mundo natural, a partir de um fator que também é humano ou natural. Você não recorre ao sobrenatural, ao sagrado, para explicar aquilo que é material. Então a ciência, ela tenta explicar o mundo humano e natural com elementos do próprio mundo humano e natural, deixando em suspenso os elementos sobrenaturais. Não é que a ciência diz que não tem o sobrenatural, que não existe religião, não é isso. Mas para fazer essas explicações, ela deixa isso em suspenso e tenta explicar a natureza pela própria natureza, a cultura pela própria cultura. Tudo bem? Tá certo, gente? A gente faz essas três coisas ao mesmo tempo. A gente usa esses sistemas explicativos no nosso cotidiano. Uns mais, outros menos. Um sistema mais, outro menos. Os indígenas também têm. Eles também têm religião, também têm ciência, ainda que boa parte importante do sistema explicativo passe pela magia. Tá? Não são sistemas simbólicos menos evoluídos ou mais evoluídos, que um substitui o outro. Não, eles coabitam, né? Eles convivem. Valeu, gente. Boa noite. Só dar um recado aqui, lembrando, atividade sobre o texto 3 eu mandei por e-mail as questões e vocês podem responder por e-mail até o dia 23 de março, próxima segunda, e a atividade, a tarefa sobre o texto 4 a gente marca o próximo dia. Vou tentar também colocar as atividades no Moodle. Boa noite.